Olá, eu sou o professor Márcio Miguel e hoje vamos falar sobre a Guerra dos Mascates, que é uma rivalidade entre Olinda e Recife. Primeiro, vamos discutir de onde vem o nome mascate. Pessoal, apelido dos recifenses era mascate. Ganha esse nome porque os olindenses diziam que eles ofereciam seus produtos de porta a porta, um trabalho considerado humilhante pelos nobres. Então observe que mascate era um apelido pejorativo dado pelos olindenses aos comerciantes do Recife. Os recifenses, por sua vez, chamavam os olindenses de pés rapados, porque muitos senhores de engenhos, enfrentando uma dificuldade financeira, recorriam a eles para tomar empréstimos, pagando altos juros. Pessoal, o nome pé rapado vem desse ferrinho que ficava, por exemplo, na frente da igreja, no qual as pessoas pobres passavam para limpar a bota, raspar para tirar a lama e não melar o local. Pois então, você pode perceber que os nomes estão atrelados à situação econômica das duas cidades. Claro, de um lado, observe pela imagem comerciantes no Recife e o caso de Olinda, senhores de engenhos, tá bom? Vamos fazer aqui um resumo, tá? Vamos pensar aqui um resumo. Guerra dos Mascates foi um conflito que envolveu fazendeiros de Olinda contra comerciantes do Recife, pelo domínio político e econômico da capitania de Pernambuco. A situação colocada para o Recife obteve a elevação à condição de vila e, ao estabelecer limites com Olinda, a guerra foi desencadeada. E, claro, temos aqui a ideia de que a coroa portuguesa enviou um novo governante para a região, que conseguiu acabar com o conflito. Assim, Recife tornou-se sede administrativa da capitania. Você entendendo muito bem essa estrutura, vamos agora detalhar mais um pouco essa situação. Pessoal, olha uma comparação que a gente pode fazer entre essas duas cidades. Primeiro, no campo político. Observe, Olinda é a sede administrativa, é a capital pernambucana. Você pode perceber que mesmo com o título de cidade, capitania e capital da capitania de Pernambuco, a importância de Olinda diminuía cada vez mais. Recife, como você pode ver, era uma vila dependente da Câmara de Olinda. No campo da população, observe que moravam os senhores de engenhos e nobres da capitania, a maioria nascidos e criados no Brasil. Quando a gente olha para o Recife, a população por volta de 8 mil habitantes, moravam ricos comerciantes da capitania e a maioria era de caráter português. Então você já percebe a rivalidade dessas duas cidades. E quando passamos para o campo econômico, observe que nós temos produção de açúcar colocado para esses grupos e aqui, claro, a prática do comércio. Temos a ideia de importar e exportar produtos, no caso, a exportação do açúcar, e os comerciantes importavam uma série de produtos para a capitania. Então, observe que vai ter essa grande diferença colocada para eles. Perceba que os comerciantes portugueses chegavam pobres e enriqueciam principalmente com o comércio, importando e exportando esses produtos e, claro, financiando a safra dos engenhos, tá certo? Então, observe aí a distinção que ocorre entre essas duas cidades. E aí, claro, quando a gente vai perceber a briga política colocada para esses dois pontos, é relacionado à questão política. Observe, os comerciantes reivindicavam maior participação política. Eles queriam a todo custo participar da Câmara. E aí, claro, os mercadores eram proibidos de participar de tais conselhos. Eles conseguiram até em 1703 a participação nesses convênios, mas na prática elas não funcionavam. E aí, claro,
os recifenses, eles não desanimaram. Afinal, eles eram os donos do dinheiro. Os comerciantes, então, eles buscavam o apoio dos capitães generais que governavam a capitania, para que, influenciados por suas informações, o rei pudesse tomar algumas decisões importantes ao seu favor, tá certo? Pois então, de um modo bem resumido, as causas da guerra, perceba, está relacionado à crise econômica de Olinda, tá? Por causa da concorrência com o açúcar holandês. Aqui você deve lembrar dessa charge, né? Muito famosa, relacionada à expulsão dos holandeses de Pernambuco. Aqui tem dizendo, ó, vão plantar batatas. E aí ele responde, não, vamos plantar açúcar nas Antilhas. Vocês vão se arrepender de nos ter expulsado. Então, relacionado aí ao processo de expulsão dos holandeses. Uma segunda causa seria justamente a participação do Recife na representação da Câmara de Olinda, mas na prática isso não foi colocado. E um terceiro ponto seria o crescimento econômico do Recife, que, claro, trabalhava com o comércio, tá? Aqui, ó, tem uma imagem relacionada ao Porto do Recife, que rapidamente se tornou o mais importante do Nordeste naquela época. Pois então, baseado nisso, o estopim do conflito aparece no dia 19 de novembro, quando o rei de Portugal elevou o Recife à categoria de vila, com o nome de Vila de Santo Antônio do Recife. Pessoal, a partir daí, sabemos que o Recife ganhou a sua Câmara Municipal e o seu Pelourinho, que era símbolo de poder nessa época. E aí, aqui temos um destaque relacionado ao Pelourinho, tá? Perceba que era o local em que os escravos que fugiam cometiam algum tipo de delito eram levados para castigos. Composto por uma coluna de pedra com argolas, o Pelourinho ficava dispostos em áreas públicas para as pessoas serem torturadas e era o símbolo de poder municipal, tá certo? Pois então, feito isso, nós temos a reação de Olinda. Observe que Olinda, ela não gostou da decisão do rei e foi contra a decisão de Portugal. Sabemos que no dia 7 de novembro de 1710, estando a Vila de Santo Antônio toda pronta, com a sua Câmara Municipal e com o Pelourinho, os olindenses se armaram e fizeram uma emboscada contra o governador Sebastião de Castro Caldas. Ferido com uma das pernas, o governador fugiu para a Bahia. E aí nós sabemos que foram formadas milícias, que são corporações sujeitas à organização e disciplinas militares. Nós temos a demolição do Pelourinho, que era um símbolo do poder municipal de Recife. Esse estado de coisas ela ainda vai piorar, em que o bispo Dom Miguel de Álvares da Costa, que deveria atender às demandas e às condições impostas pela nobreza de Olinda, e temos também o perdão das dívidas olindenses e, claro, o fator de anular o ato de autonomia de Recife. Observe, então, que o grupo de Olinda ele vai de encontro a qualquer perda de poder ou qualquer atuação de Portugal em Pernambuco. E aí, claro, o fim desse conflito ele só vai se resolver quando o governador, um novo governador, chega à capitania, que seria o Félix Machado de Mendonça, enviado por Portugal. Tomando partido dos mascates, isto é, do Recife, o novo governador fez cumprir o documento real que elevava o Recife à vila. Assim, em 18 de novembro de 1711, a Vila de Santo Antônio do Recife estava devidamente instalada, com o funcionamento de sua Câmara Municipal e a construção de um novo Pelourinho. A partir de então, foi ganhando cada vez mais importância, seu porto tinha um grande movimento de navios e suas ruas se realizavam os negócios financeiros de Pernambuco. Olinda podia ser a capital pernambucana e continuou a ser até 1825, mas
era o Recife que comandava a vida econômica e política de Pernambuco. Bem, pessoal, espero que tenham entendido. Abraço a todos.